que aconteceu às 3h15 da manhã no horário americano, 6h15 da manhã aqui no Brasil, essa tragédia que aconteceu em Nova Orleans, um ataque que está sendo tratado como um ataque terrorista lá nos Estados Unidos. Um homem dirigindo uma caminhonete avançou sobre a multidão que estava comemorando ali o Ano Novo na cidade de Nova Orleans, no estádio da Louisiana. É uma rua super famosa, uma rua que chama Bourbon Street. As pessoas estavam ali vendo shows de música, tudo isso. Esse homem avançou com o carro sobre a multidão. 10 pessoas morreram atropeladas, pelo menos 35 ficaram feridas. Esse motorista ainda trocou tiros com policiais e acabou morto. Dois policiais se feriram sem gravidade. O autor desse atentado acabou morrendo, foi morto pela polícia. A gente tem o destaque aí que acabou de sair também e que está na página internacional do UOL. Eu vou até ler aqui para você. O suspeito foi identificado, ele era americano e ele tinha no carro dele uma bandeira do Estado Islâmico, que é um grupo terrorista. Aliás, é um dos grupos terroristas mais radicais e violentos que existem. Diz aqui a notícia que está no UOL: autoridades dos Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira que o suspeito de atropelar e matar ao menos 10 pessoas na Bourbon Street, em Nova Orleans, já havia servido nas Forças Armadas dos Estados Unidos e tinha uma bandeira do ISIS, o Estado Islâmico, no carro. Ele foi identificado como cidadão americano Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos. Ele tem origem no estado do Texas. Ele foi morto pela polícia. As informações foram divulgadas agora há pouco numa entrevista coletiva de autoridades que participam da investigação. Para falar sobre esse caso, a gente vai receber o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a analisar e a entender um pouco do que ocorre num caso como esse e do que algumas conclusões que a gente pode tirar. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam, boa tarde, Mauro. Eu que agradeço o convite de vocês. É um caso que a gente olha e a gente fica pensando no seguinte: é claro que a investigação ainda vai tentar encontrar motivações. Agora, o que encontrar uma bandeira do Estado Islâmico no carro de alguém que faz um atentado como esse pode significar em termos de opinião pública? A gente precisa lembrar que daqui a 20 dias Donald Trump toma posse na presidência dos Estados Unidos. Em termos de política e de opinião pública, o que isso tudo pode significar e que consequências podem vir, professor? Olha, primeiro de tudo, você lembrou bem, né, que daqui a 20 dias o presidente Trump toma posse 20 de janeiro. Ele não esperou a posse, né? Ele já se manifestou no Twitter dizendo que os mais criminosos que existem nos Estados Unidos são os que vêm de fora e não os que estão lá dentro, né? Um erro grave, né? Porque o Shamsuddin Jabbar, né? Ele é nascido no Texas e há um detalhe muito importante para qualquer avaliação sobre isso. Ele serviu nas Forças Armadas, ele, inclusive em situações de combate no Exército americano, né? Então, portanto, talvez não convém ser tão apressado nesse julgamento nesse lado. Ele é um terrorista fora dos Estados Unidos. O que é que deixa mais preocupante? A bandeira do Estado Islâmico. No carro, ele tinha também vários explosivos, inclusive IEDs, explosivos improvisados, que são só quem serviu nas Forças Armadas sabe fazer. Né? Então, de algum modo, quando você olha para esse quadro, você observa que havia talvez uma preparação. Né? E talvez, que é o mais grave, que a imprensa americana já começou a sinalizar nesse sentido, de ele ser um lobo solitário. Esse ponto é muito importante. Né? De ele ser uma espécie de célula adormecida de uma visão.
Imediatamente depois do atentado, horas depois, o FBI assumiu o comando das investigações e acentuou o fato de que é um ato terrorista. Né? A tua primeira parte da tua pergunta, isso preocupa a opinião pública americana? Preocupa sim. Né? Evidentemente, esse atentado é completamente diferente daquelas trágicas, desumanas situações de ataques às escolas ou tiroteios massivos nos Estados Unidos por várias razões. Ele tem um perfil diferente. Né? Ele tem um perfil que já é alguma coisa relativa à ascensão, à chegada de Donald Trump, muito cedo para dizer fazer uma observação como essa, embora, né, as redes sociais nos Estados Unidos já estejam indo para esse lado, né, de que isso é mais ou menos uma ameaça. Tá, para falarmos um jeito bem brasileiro, está todo mundo jogando seu jogo, né? Aproveitando a situação para emitir opiniões. De concreto, é melhor que a gente espere as investigações do FBI, que provavelmente vão mostrar se tratava, evidentemente, de uma célula terrorista organizada ou um ato isolado. Tu mencionou a questão do lobo solitário. O Leonardo Sakamoto publicou uma coluna agora há pouco no UOL, lembrando de outros casos de lobos solitários e que usaram exatamente a mesma forma de atentado, avançando com um veículo sobre multidões. Teve aquele atentado horroroso em Nice, na França, em que 86 Sim, pessoas morreram em 2016. Em Berlim, na Alemanha, a gente teve 12 mortos em dezembro de 2016. A gente teve alguns casos em Londres também. A gente teve casos em Estocolmo, na Suécia, em Barcelona e recentemente na China, em Zhuhai, na China, com 35 mortos em novembro do ano passado. E esse tipo de atentado acaba. Esse tipo de lobo solitário ele é mais fácil de ser recrutado e é o tipo de atentado que não requer uma grande preparação. Nesse caso dos Estados Unidos, até parece ter havido uma preparação maior porque existe essa presença de explosivos. O FBI está inclusive investigando se ele teve algum tipo de ajuda nessa preparação. Mas esses casos de lobos solitários, eles nos assustam também por causa disso. Uma pessoa com um carro pode provocar uma tragédia desse tamanho. Mas, o Mauro, problema, a Oi, outra, Thales. vamos o ouvir o outro Thales. lado dessa história é a tentativa de fazer declarações apressadas, né? Olha o que o Trump falou sobre Exato. quando ele Sim, disse que os criminosos que chegam são muito piores do que os criminosos que temos em nosso país. Essa afirmação foi constantemente refutada pelos democratas e pela mídia fake news. Quer dizer, o Trump imaginou que pelo nome dele que ele era um estrangeiro e saiu atacando os imigrantes, O aproveitando para Trump, tentar atacar. Thales, o Trump postou isso antes de sair a identificação. Ele nem sabia, Exato. né? Ele nem sabia quem era Nem ainda. sabia, ele foi absolutamente irresponsável, apressado e tentou transformar o caso mais num caso de campanha errado. Errou barbaramente, porque o sujeito é um cidadão americano que nasceu no Texas, serviu ao exército americano, às Forças Armadas americanas. Quer dizer, não tem nada de imigrante nessa história. O Mas Trump isso, vai, isso, isso pro isso vai ser o governo Trump. É o que nós não Exato, podemos exato, era isso que eu ia esperar. falar, porque isso não vai mudar absolutamente nada no discurso do Trump. Ele não vai voltar atrás e falar assim, eu me enganei, não era bem isso. Não, ele vai seguir em frente fazendo o mesmo tipo de crítica, né, professor? não há dúvida nenhuma. Boa tarde, Thales. O Boa que de tarde. fato eu acho que é importante que o Thales reforçou, não é? Foi o oportunismo político que aparecem nesses atentados. Isso é indiscutível, né? O primeiro exemplo desse oportunismo está no presidente que se tomará posse dentro de 20 dias.
né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, esse oportunismo ele está presente, ele vai fazer história, mas eu gostaria de chamar a atenção para o método do tipo de atentado. Aquilo que você disse, Mauro, muito fácil de fazer. Basta você ter um carro, geralmente um carro alugado, de grande porte, e você investe. O que você quer não é o atentado, o que você quer é a ação da mídia. O que você quer é a presença na mídia da tua opinião, da tua causa, né? E o método está muito forte. Nós devemos lembrar que é recente a questão no Natal, né, em Magdeburgo, na Alemanha, aconteceu algo absolutamente semelhante. Né? Também um médico de origem árabe que já tinha sido noticiado pela polícia, fazia declarações perigosas, aproveitou a, a véspera do Natal para fazer um atentado numa rua central fechada numa pequena cidade, Magdeburgo, Alemanha. Quando você olha para esse quadro, né, você observa que o que esse formato de terrorismo pretende é espaço na mídia. Né? E ele consegue, porque exatamente ele aproveita essas situações para chegar mais perto e abrir oportunidades para isso que o Tales lembrou bem, desses oportunismos políticos e apressados. Né? Todo cuidado é pouco quando nós começamos a falar desses atentados. Agora, olhando o quadro de uma maneira um pouco mais ampla e a gente analisando o que aconteceu no Oriente Médio no último ano, principalmente em virtude da ação de Israel na faixa de Gaza, com o enfraquecimento, até quase o desaparecimento do Hamas, um enfraquecimento grande do Hezbollah, esse enfraquecimento do Hezbollah que respinga no Irã também, a mudança de regime, a queda do regime Assad na Síria. O que isso tudo pode impactar nas ações de grupos terroristas e até nesse tipo de recrutamento de lobos solitários ao redor do mundo, já que esses grupos estão enfraquecidos nas suas possibilidades de grandes ataques, será que esse tipo de ataque com lobo solitário pode se tornar uma trágica, uma infeliz tendência daqui para frente? Olha, você lembrou muito bem, Mauro, não é? Vamos dizer desta forma: os grandes movimentos estratégicos, não é, de uma geopolítica mais estratégica, esses grupos ficaram diminuídos, perderam espaço. Você historiou todos eles, né? O Hamas praticamente teve todas as suas lideranças dizimadas, 45 mil mortos em Gaza, o Hezbollah, e de fato, as lideranças de fato foram dizimadas pela ação de Israel. Na Síria, o apoio do Hezbollah foi eficiente e a gente não deve deixar de lado de que hoje o Irã está fragilizado. Então, todo esse quadro fragilizado militarmente pela ação de Israel, né? Isso é indiscutível. Então, esse quadro todo pode provocar, e nós já temos um pouco de história disso, sabe, Mauro? Quando na Síria o Estado Islâmico foi brutalmente derrotado, tanto pelas forças russas de infantaria, quanto pela aviação americana, olha que situação, hein? Porque a gente acha que o Hafez Assad ficou no poder sozinho, não ficou não, né? Ele foi porque tinha coisa pior e os dois lados trataram de expulsar o Estado Islâmico de lá. Eles ocuparam países da África que se transformaram em situações explosivas. Né? O Sudão é um caso, até mesmo Moçambique, que fica mais próximo da gente pela fala, pela língua, tem já a presença de Estado Islâmico complicado, se espalharam por vários países da África, exatamente fugindo da repressão. Esse quadro que você lembra tem toda a razão de ser, porque, evidentemente, se eles não podem fazer ações estratégicas maiores, eles vão marcar sua presença. Imaginar que eles vão mudar de posição, pode esquecer, isso não vai acontecer, né? E o fato de ter uma bandeira de Estado Islâmico no carro e fazer. É claro que ele sabia que ele seria detido, é claro que ele sabia que ele seria preso ou morto. O que que deixou a bandeira ali, né? O alvo é bem claro, né? Bem definido. Eu acho que tem muito a ver com o que você observou, né? Que é
a possibilidade da guerra mudar de feição, da guerra mudar de parâmetro, da guerra mudar no seu formato. Né? A guerra desses estados, desses grupos terroristas, com essas terroristas que são reconhecidos como tal, até mesmo por estados árabes. A Arábia Saudita é um caso. Né? Então, quando você olha para esse quadro, você tem a nítida impressão de que o problema não vai parar e ele pode ficar, para usar uma expressão nossa, muito mais perto de nós no sentido do Ocidente, do que o que ele estava naquela região. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, muito obrigado mais uma vez por nos ajudar a analisar esse atentado nos Estados Unidos e esse quadro aí global que a gente pode ter pela frente, tomara que não, mas a gente precisa ficar muito de olho porque é um perigo que tem pela frente aí. Muito obrigado e eu desejo um ótimo ano para o senhor, professor. Para todos nós, Mauro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Thales. Um bom ano novo para todos. Feliz Muito ano novo, obrigado. professor. Feliz ano novo. A gente vai para um rápido intervalo para quem está assistindo.